bom dia, irmãos, amigos da Igreja Batista Moriá. Aqui nós estamos reunidos virtualmente para o nosso primeiro culto, o primeiro Moriá em Movimento do ano de 2021. Uma canção antiga dizia: reunimos-nos aqui para glorificar o Rei Jesus. De si mesmo se esquecer e só pensar em Cristo Rei Jesus. Que nosso coração e que toda nossa atenção agora esteja direcionada para aprender sobre o nosso Deus, para louvar ao Senhor e para orarmos juntos. Que Deus nos abençoe. Teu amor é incrível, firme e constante, como uma rocha sobre os meus pés. Ele me sustenta, isso é um mistério. Quando estou cercado, Ele me conduz. Aleluia, aleluia, aleluia. Teu amor me faz cantar. Aleluia, aleluia, aleluia. Teu amor me faz cantar. Teu amor surpreende, desce de repente, alegria imensa sempre a me encher. Sempre que te vejo, brilha tua bondade. Nasce um novo canto dentro do meu ser. Aleluia, aleluia, aleluia. Teu amor me faz cantar. 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 Vamos orar? Senhor Deus e Pai querido, nós te damos graças, ó Deus, por mais este dia que o Senhor nos deu. Te agradecemos, ó Pai, em primeiro lugar, por tudo que o Senhor tem feito. O teu cuidado, a tua provisão, nada tem nos faltado. O Senhor tem preservado a nossa vida, a nossa saúde. Nossos próximos, amados estão bem e nós te damos graças por isso. Também rogamos, ó Deus, por aqueles que ainda estão sofrendo, por aqueles que estão com problema de saúde, seja ela qual for, que o Senhor Deus esteja cuidando de cada um, dando aquilo que é necessário, Deus, para a sua cura física, espiritual, mental. Deus querido, nós colocamos as nossas vidas, as nossas famílias em Tuas mãos, porque em Ti confiamos e descansamos em Ti, sabendo que tudo que está acontecendo vai passar, ó Deus, nada dura para sempre, mas também que tudo está em Tuas mãos. Então em Ti confiamos, ó Deus, porque o Senhor é um Pai que conduz as coisas da melhor forma. Muitas vezes nós não entendemos a princípio a Tua vontade, mas depois percebemos que a Tua bondade se estende sobre tudo que nós fazemos e sobre a nossa vida, sobre tudo. Deus querido, conduz a nossa vida neste novo ano que se inicia. Nós precisamos muito da Tua ajuda. Muitos estão tristes e muitas vezes se afastando do Senhor. Que o Senhor os traga de volta, abençoando, ó Deus, com o Teu abraço, com o Teu cuidado. Nós Te agradecemos, ó Deus, por tudo e fazemos a nossa oração no nome santo de Jesus. Amém.
Irmãos, que todos tenham um excelente ano. Vamos deixar que Deus cuide da nossa vida como Ele sempre fez. Um feliz ano novo a todos. Confesso a ti, Senhor, que fraco eu sou. Tão fraco eu sou, mas forte tu és. Eu venho a ti, Senhor, sem nada pra dar. Só quero pedir, vem, me ajuda, meu Deus. Confesso a ti, Senhor, que fraco eu sou. Tão fraco eu sou, mas forte tu és. Eu venho a ti, Senhor, sem nada pra dar. Só quero pedir, vem, me ajuda, meu Deus. Coração quebrantado e humilde, não rejeita, Senhor. Estenda-me tua graça e deixe teu amor fluir. Por misericórdia nós clamamos. Faz chover perdão e graça, sobre mim perdão e graça, e lava-me, Senhor, pois hoje eu preciso do teu amor. Faz chover perdão e graça, sobre mim perdão e graça, e lava-me, Senhor, pois hoje eu preciso do teu amor. Faz chover perdão e graça, sobre mim perdão e graça, e lava-me, Senhor, pois hoje eu preciso do teu amor. Faz chover perdão e graça, sobre mim perdão e graça, e lava-me, Senhor, pois hoje eu preciso do teu amor. Olá, irmãos e amigos da Igreja Batista Moriá. O personagem bíblico de hoje é Moisés. Moisés foi um homem escolhido por Deus para libertar o povo do Egito da escravidão. Podemos aprender mais sobre Moisés lendo os livros de Êxodo a Deuteronômio. Moisés é reconhecido como o autor do Pentateuco, que são os 5 primeiros livros da Bíblia. Ele era da tribo de Levi. Não se sabe ao certo o significado do nome Moisés, pois não sabemos com exatidão a origem de seu nome. Alguns acreditam que seja de origem semita, que significa tirado para fora ou tirado da água. Outros entendem que o nome seja de origem egípcia, que significa é nascido. Essa confusão se dá porque não se sabe ao certo quem colocou o nome do menino de Moisés. Pode ter sido a princesa egípcia, mas também pode ter sido sua própria mãe, que serviu como ama de leite e cuidadora. Quando Moisés nasceu, havia uma ordem de Faraó para que todo menino hebreu nascido fosse lançado no rio. Mas seus pais desafiaram esse decreto e esconderam o menino, o colocaram em um cesto e o soltaram no rio. Quando a filha de Faraó foi tomar banho no rio e viu o cesto, muito rapidamente pegou o menino. A Bíblia diz que ele era muito formoso. E sua irmã, que acompanhava o cesto no rio, muito provavelmente Miriam, quando viu que a princesa pegou o menino, se aproximou
e ofereceu à princesa uma ama que pudesse criar e cuidar do menino. A princesa aceitou e essa ama foi exatamente sua mãe biológica. Quando Moisés alcançou uma certa idade, passou a viver na corte egípcia. Não se sabe muita coisa como foi sua vida no Egito. O que se sabe é que ele foi ensinado com toda a ciência egípcia. Aproximadamente aos 40 anos de idade, Moisés passou a se interessar e se importar com o povo de sua origem. E certa vez, ao defender um hebreu que estava sendo espancado, ele acabou matando o agressor egípcio. No outro dia, quando foi apartar uma outra confusão entre dois hebreus, um deles o acusou de ter assassinado o egípcio. Quando o faraó soube o que Moisés havia feito, tentou matá-lo, mas Moisés fugiu para o deserto do Sinai e acabou chegando em Midian. Lá, ele defendeu e protegeu as filhas de Jetro, e a partir daí, Moisés acabou casando com Zípora, uma das filhas de Jetro. Deste casamento tiveram 2 filhos, Gerson e Eliezer. Moisés tomava conta dos rebanhos do seu sogro, e assim o fez por 40 anos. Em um dos dias, quando estava pastoreando as ovelhas, Deus se revelou a ele e apareceu em uma sarça ardente e o convocou a liderar o povo de Israel. Mas Moisés se mostrou um pouco relutante para essa função. Disse para Deus que ele não sabia falar direito. Então Deus permitiu que Arão, seu irmão, fosse o seu porta-voz. Assim, aos 80 anos de idade, Moisés volta para o Egito para confrontar o faraó e pedir a libertação do povo hebreu. Mas faraó recusou seu pedido, desprezando o Deus de Israel. Deste modo, Deus enviou uma série de 10 pragas, que significava o juízo divino derramado sobre a nação do Egito, sobre o seu rei e sobre os seus deuses. Após o envio das consecutivas pragas, como água transformada em sangue, rãs por todo o território, infestação de piolhos, envio de enxames de moscas, pestilência sobre os animais, tumores nos egípcios, chuvas de pedra, um ataque de gafanhotos por todo o território, uma escuridão total por alguns dias e, por último, a morte dos primogênitos, tudo isso demonstrava o poder de Deus. Faraó deixou que os israelitas saíssem do Egito, mas antes da última praga, que foi a morte dos primogênitos, Deus deu uma ordem a Moisés que instituísse a celebração da Páscoa. Após a saída do povo de Israel do Egito, Faraó tentou persegui-los, acreditando que os israelitas ficariam encurralados no mar. Mas Deus, soberano e poderoso, abriu o mar para o povo de Israel passar e o fechou sobre o exército de Faraó. A partir daí, o povo passou a andar pelo deserto. No Monte Sinai, Moisés recebeu as tábuas da lei. Moisés é considerado o grande legislador. Mas por conta da incredulidade e rebeldia do povo, peregrinaram por 40 anos no deserto, até que a primeira geração que saiu da terra do Egito morresse. E assim puderam seguir para a terra prometida. Enquanto Moisés liderou o povo, enfrentou várias oposições, pois o povo era ingrato e murmurador. Moisés conduziu o povo até as fronteiras da terra prometida, mas não foi autorizado a entrar nela, pois pecou contra Deus quando bateu na rocha com ira. Na véspera de sua morte, Moisés incentivou Josué a liderar o povo na conquista de Canaã.
Antes da sua morte, Moisés subiu no monte para contemplar a terra que Deus havia preparado para o seu povo. Aos 120 anos, Moisés foi sepultado nas terras de Moabe. O lugar da sua sepultura nunca foi conhecido. Vamos à primeira lição que aprendemos com Moisés. Primeira lição: deserto é lugar de passagem, não de morada. Logo, é preciso movimentar-se com a direção de Deus. O texto se encontra em Êxodo 40, de 36 a 38, que diz assim: Quando a nuvem se levantava de sobre o tabernáculo, os filhos de Israel caminhavam avante em todas as suas jornadas. Se a nuvem, porém, não se levantava, não caminhavam, até o dia em que ela se levantava. De dia, a nuvem do Senhor repousava sobre o tabernáculo, e de noite havia fogo nela, à vista de toda a casa de Israel em todas as suas jornadas. Irmãos, precisamos ter a certeza de que Deus nos direciona a seguirmos adiante de todas as nossas jornadas. As jornadas de Israel estavam ligadas à presença de Deus que os guiava. Moisés em nenhum momento disse para o povo estabelecer morada no deserto, e sim para estarem atentos ao direcionar de Deus. Todo ser humano passa pelo deserto. O deserto não é um acidente de percurso. É o próprio Deus que permite nossa passagem pelo deserto. O próprio Jesus foi levado pelo Espírito ao deserto. Os irmãos podem ler essa passagem em Mateus 4. O deserto, por não ser um lugar de morada, é incômodo, é desconfortável, mas é um lugar de muito aprendizado. É um lugar onde precisamos depender mais do provedor do que da provisão. Há uma analogia de que a vida é uma passagem pelo deserto, na qual temos aflições. Mas essas aflições não podem nos fazer perder o foco da terra prometida. Essas aflições mexem com as nossas emoções, mas precisamos saber controlá-las. Pensando nisso, vamos para a segunda lição que aprendemos com Moisés. Segunda lição: a ira, se não controlada, traz consequências. O texto se encontra em Números, capítulo 20, de 2 a 11, que diz assim: Não havia água para o povo, então se ajuntaram contra Moisés e contra Arão. E o povo contendeu com Moisés e disseram: Antes tivéssemos perecido quando expiraram nossos irmãos perante o Senhor. Por que trouxestes a congregação do Senhor a este deserto, para morrermos aí, nós e nossos animais? E por que nos fizeste subir do Egito para nos trazer a este mau lugar, que não é de cereais, nem de figos, nem de vides, nem de romãs, nem de água para beber? Então Moisés e Arão se foram de diante do povo para a porta da tenda da congregação e se lançaram sobre o seu rosto. E a glória do Senhor lhes apareceu. Disse o Senhor a Moisés: Toma o bordão, ajunta o povo, tu e Arão, teu irmão, e diante dele falai a rocha, e dará a sua água. Assim lhe tirareis a água da rocha, e dareis a beber à congregação e aos seus animais. Então Moisés tomou o bordão de diante do Senhor, como lhe tinha ordenado. Moisés e Arão reuniram o povo diante da rocha, e Moisés lhe disse: Ouvi agora, rebeldes. Porventura faremos sair água desta rocha para vós outros? Moisés levantou a mão e feriu a rocha 2 vezes com o seu bordão, e saíram muitas águas, e bebeu a congregação e os seus animais.
A raiva em si não é o problema, até porque todo e qualquer ser humano sente raiva. O problema é não controlar essa raiva e pecar. A própria Bíblia diz: irai-vos e não pequeis. Efésios 4:26. Quando permitimos que a ira nos domine, as consequências são sempre danosas, por vezes físicas, psicológicas ou espirituais. Um alerta é que os ataques de raiva elevam o risco de uma pessoa sofrer um infarto ou um derrame. A ira de Moisés o fez não só perder o controle de sua ação, mas também o fez desobedecer a Deus. E desobediência é pecado. Moisés pecou contra Deus quando se irou e bateu com raiva na rocha. A ordem de Deus era para falar a rocha, não para bater na rocha. E como consequência, não entrou na terra prometida. Deus sabia que Moisés era um homem manso e esperava que ele agisse com mansidão com aquelas pessoas que Deus colocou ao seu redor. No deserto, não só Moisés desagradou a Deus com a sua ira, mas também o povo, que muito murmurava. Pensando nessa murmuração, vamos à última lição. Terceira lição: murmurar e não ter o coração grato, além de desagradar a Deus, não nos permite enxergar a manifestação do seu poder. O texto está em Êxodo 16, nos versos 2, 8, 11 e 12. Vamos ler. Toda a congregação dos filhos de Israel murmurou contra Moisés e Arão no deserto. Verso 8. Prosseguiu Moisés: será isso quando o Senhor à tarde vos der carne para comer e pela manhã pão que vos farte, enquanto o Senhor ouviu as vossas murmurações com que vos queixais contra ele? Pois quem somos nós? As vossas murmurações não são contra nós, e sim contra o Senhor. Verso 11 e 12. E o Senhor disse a Moisés: tenho ouvido as murmurações dos filhos de Israel. Dize-lhes: ao crepúsculo da tarde comereis carne, e pela manhã vos fartareis de pão, e sabereis que eu sou o Senhor, vosso Deus. Quem muito murmura, pouco ou raramente agradece. Em contrapartida, conhecemos pessoas que têm o coração tão agradecido e mesmo passando por longos desertos, não murmuram, não reclamam. São pessoas tão agradáveis que têm o coração tão grato por tudo que tem e pelo agir de Deus. O povo murmurava muito contra Moisés, contra Deus, sempre reclamando, mas nunca o buscavam para propor um culto de gratidão a Deus, por exemplo. O povo de Israel foi liberto da escravidão do Egito, atravessaram o mar com os pés enxutos, tinham uma nuvem que os direcionava aonde ir, além de os proteger do sol escaldante do deserto. Tinham uma coluna de fogo que não só iluminava, mas que também os aquecia das baixas temperaturas das madrugadas no deserto. Tinham roupas e sandálias que não estragavam. Tinham um alimento que caía do céu, o maná. Tinham codornizes que satisfaziam o desejo deles de comerem carne. Tinham água que brotava da rocha. Enfim, inúmeras manifestações do poder e do agir de Deus. E quando nós lemos essas passagens, muitas vezes ficamos indignados com o povo de Israel. Eu, particularmente, muitas vezes, quando lia, questionava, como as pessoas não viam o agir de Deus o tempo todo no deserto.
mas muitas vezes me vi agindo da mesma forma, murmurando mais do que agradecendo. Hoje em dia, fazemos da mesma forma. Reclamamos do incômodo da máscara, ao invés de agradecer por respirarmos sem ajuda de aparelhos. Reclamamos de ficar confinados em isolamento, sem agradecer termos uma casa para morar, termos um lugar confortável onde podemos nos abrigar e ficarmos mais protegidos. Reclamamos das pessoas da família e de suas manias, ao invés de agradecer por suas vidas, agradecer porque estão vivas. Reclamamos muitas vezes que o culto não é presencial, ao invés de agradecer porque a conta de luz está paga, porque a internet está paga, porque temos pessoas que se preocupam em preparar o culto para nos alimentar espiritualmente com a palavra. Há tantos motivos para agradecimento. Quando paramos nesse ano novo e olhamos para o ano que ficou para trás, um ano tão difícil, um ano com tantos problemas e aflições, mas que Deus proveu a cada dia, que Deus cuidou a cada dia, que Deus protegeu a cada dia. E em um ano que se passou, que tem tantos motivos para agradecimento. Mas não precisamos ficar tristes por isso. Deus está nos presenteando com este ano novo. Um ano novo com mais possibilidades de acerto. Um ano novo onde podemos murmurar menos ou não murmurar e agradecer muito mais. Um ano novo em que Deus está nos presenteando para que possamos praticar mais a palavra dele. É este ano que Deus está nos dando. E é nesse momento que eu quero convidar vocês para orarmos a Deus. Primeiro, pedindo perdão das nossas murmurações. E depois para que Deus trabalhe no nosso coração, para que nosso coração seja agradecido. Vamos orar? Maravilhoso Deus, graças te damos, Senhor, porque até aqui o Senhor tem nos sustentado. Te agradecemos, ó Deus, pelo ano que se passou, porque mesmo em meio a tantas aflições, o Senhor proveu, o Senhor cuidou, o Senhor nos livrou, o Senhor protegeu. Te damos graças, ó Pai. Queremos te pedir perdão, Senhor, pelas inúmeras vezes que reclamamos e murmuramos. Queremos te pedir perdão, ó Deus, pelas inúmeras vezes que deixamos de te agradecer por tantas bênçãos, por tanto agir nos detalhes de nossas vidas. Ó Deus bendito, recebe, Senhor, agora toda a nossa gratidão. Te louvamos, ó Deus. Te louvamos, ó Pai, porque o Senhor não tem desistido de nós, o Senhor tem agido a nosso favor, mesmo nós sabendo que não somos merecedores de nada. Ainda assim o Senhor nos abençoa e nós temos o coração grato a Ti. Ajuda-nos, Senhor, a acertarmos mais esse ano. Ajuda-nos, ó Deus, a consertar os nossos erros. Ajuda-nos, ó Pai, a buscarmos mais e mais santidade. Sozinhos nós não conseguimos. Precisamos da Tua ajuda para isso. Dá-nos, ó Deus, mais e mais entendimento da Tua palavra. Dá-nos, ó Deus, sabedoria para lidarmos com cada dia desse ano. Ajuda-nos, ó Pai. Também te pedimos por todos os nossos familiares, para que tenham no coração a vontade de acertarem mais. Te pedimos por todas as famílias da nossa igreja, para que pensem da mesma forma e que a Tua mão poderosa esteja sobre todos nós. Nós oramos agradecidos a Ti por todas as bênçãos recebidas. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Que Deus nos abençoe nesse ano novo,
e que seja um ano de paz na presença do Senhor. Bom dia, irmãos, graça e a paz esteja com todos vocês. Hoje, primeiro domingo de um ano que só pela misericórdia de Deus se inicia. É um privilégio estar aqui com vocês, ainda que online, participando deste culto para dar um testemunho de um milagre que a minha família viveu. A minha nora disse: milagres não se explica, milagres se vive. Ela e o meu filho viveram a perda de um filho em 2018, filho este que estava no seu ventre e que para os médicos esta gestação seria impossível, uma outra mais impossível ainda. As nossas orações se intensificaram, oramos muito. Irmãos de várias igrejas, a igreja aqui, Igreja Batista Moriá, através dos cultos de oração de quinta-feira, orou muito também. Pastor Elias os ajudou nesse processo de cura do luto que eles viveram. Em janeiro do ano passado, meu filho e a minha nora receberam a notícia de que não haveria possibilidade de uma nova gravidez. E ele sugeriu a opção de uma fertilização, porém, talvez nem a fertilização fosse possível. Irmãos, toda oração tem um sim, um não e um espere. Uma semana antes do procedimento desta fertilização, eles viveram uma linda história, a história do milagre. A minha nora descobriu que ela estava grávida de 3 meses. Hoje, nós esperamos a Isabela, cujo nome significa consagrada a Deus. A Isabela já foi consagrada a Deus. Hoje, 5 meses de gravidez, de uma gravidez saudável. Esperamos a Isabela para maio de 2021. Eu louvo a Deus, em primeiro lugar, por este milagre. Eu agradeço a Deus, os irmãos que estiveram orando. Agradeço muito ao pastor Elias por toda a ajuda que ele deu. E a Deus toda a honra e toda a glória. Esse milagre é um milagre maravilhoso nas nossas vidas. Eu quero deixar com vocês alguns versículos da palavra de Deus que fala da espera, da entrega, da confiança e da resposta de Deus para as nossas vidas, que se encontra nos Salmos 40, versículos de 1 a 5. Então eu vou ler. Esperei com paciência no Senhor, e Ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. Tirou-me de um lago horrível, de um charco de lodo, pôs os meus pés sobre uma rocha, firmou os meus passos e pôs um novo cântico na minha boca,
um hino ao nosso Deus. Muitos o verão e temerão e confiarão no Senhor. Bem-aventurado o homem que põe no Senhor a sua confiança e que não respeita os soberbos, nem os que desviam para a mentira. Muitas são, Senhor meu Deus, as maravilhas que tens operado para conosco, e os teus pensamentos não se podem contar diante de ti. Se eu os quiser anunciar e deles falar, são mais do que se podem contar. Amém? E eu vou encerrar aqui esse meu testemunho cantando um hino que eu gosto muito, que fala sobre oração. E a última estrofe fala muito ao meu coração, quando diz que quando nós orarmos e o nosso coração não sentir a paz que o Senhor pode dar, foi porque Deus não sentiu que a nossa alma se abriu, deixando tudo, mas tudo mesmo no altar. Em fervente oração, vem o teu coração na presença de Deus derramar. Mas só podes fruir o que estás a pedir quando tudo deixares no altar. Quando tudo perante o Senhor estiver e todo teu ser Ele controlar, só então has de ver que o Senhor tem poder quando tudo deixares no altar. Maravilhas de amor te fará o Senhor, atendendo a oração que aceitar. Seu imenso poder te virá socorrer quando tudo deixares no altar. Quando tudo perante o Senhor estiver e todo teu ser Ele controlar, só então has de ver que o Senhor tem poder, tudo deixares no altar. Se orares então, sem que o teu coração tenha a paz que o Senhor pode dar, foi por Deus não sentir que tua alma se abriu, tudo deixando no altar. Quando tudo perante o Senhor estiver e todo teu ser Ele controlar, só então has de ver que o Senhor tem poder, tudo deixando no altar. Amém. Obrigada pela oportunidade. Olá, irmãos, tudo bem? Nós estamos aqui com o Dr. Michel,
que vai falar um pouco para nós sobre a importância do uso da máscara em meio à pandemia. Dr. Michel, tudo bom? Tudo bem, e você, André? Somos todos bem, graças a Deus. Dr. Michel, por que nós precisamos usar a máscara durante a pandemia? Então, André, o uso da máscara é importante não só por causa do coronavírus, mas qualquer virose, ela tem, a máscara tem o mesmo princípio de proteção. Como que funciona isso? É assim, não só o coronavírus, mas todo o tipo de vírus, ele é transmitido geralmente através das gotículas de Flieger. O que são essas gotículas de Flieger? São pequenos aerosóis que a gente não enxerga assim visualmente a olho nu, mas que quando se fala ou se espirra, a gente acaba soltando essas gotículas de saliva que vão ficar no meio ambiente. Essas gotículas elas estarão carregadas de vírus. Se alguma pessoa próxima inocular, respirar essas gotículas, então, obviamente, ele tem uma chance muito maior de adquirir o coronavírus. Isso daí não é uma questão de achismo, eu acho que máscara, eu acho que não máscara. Isso é ciência pura. Isso é mais do que comprovado cientificamente. É uma coisa que eu acho até estranho se discutir sobre isso, porque a ciência prova, a medicina sabe que o uso de máscaras é realmente eficiente para se evitar a transmissibilidade do vírus. E existe também um fator adicional. Não só é importante nessa questão de se transmitir pelas gotículas de saliva, como ela faz uma barreira para que a gente não coloque as mãos na boca para coçar o nariz ou colocar a boca. Então, vamos supor que você contamine sua mão de alguma maneira. Na hora de coçar o rosto, tem a máscara, você vai lembrar. Então, esse fator secundário também é importante. Entendeu? Então, realmente, eu não tenho a menor dúvida de que o uso da máscara ele é fundamental, assim como o isolamento social, para se tentar minimizar os prejuízos que essa pandemia tem causado para a gente, sabe? Entendi. Você pode também falar brevemente qual a melhor maneira de usar a máscara? De colocar a máscara? Então. Bom, ela tem que tapar todo o nariz, né? Se você partir do princípio que ao falar ou espirrar você está soltando gotículas, ela tem que cobrir totalmente o nariz e a boca, né? Tem gente que usa máscara com o nariz de fora, também aí não vai adiantar, né? Mas é a maior proteção possível do nariz e da boca. Bem, muito obrigado então, irmãos. Vamos usar nossas máscaras para que possamos nos proteger durante esse ano. Quero contribuir com dízimos e ofertas para a Igreja Evangélica Batista Moriá. Como faço? Primeiro, não saia de casa. Utilize os canais digitais, como o aplicativo e Internet Banking. Informe o destino de sua oferta, enviando o comprovante para o e-mail abaixo, descrevendo o destino de sua contribuição, dízimos, ofertas para missões, pagamento de terreno. Caso tenha dificuldades, não se preocupe, guarde sua contribuição para quando estivermos reunidos novamente. Aqui estão os dados bancários, eles também estarão disponíveis na descrição do vídeo. E o mais importante, contribua com alegria. Cada um contribua segundo tiver proposto no seu coração, não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama quem dá com alegria.